Olá a todos. Vamos fazer uma reflexão sobre o Evangelho que será lido na solenidade de Cristo Rei, Cristo que é Rei do Universo. Isso se encontra no Evangelho de São João, no capítulo 18, versículos 33 a 37. Vamos colocar um contexto para que possamos entender um pouco melhor do que se trata esse Evangelho. No dia anterior, Jesus ele tinha deixado o seu testamento para os discípulos na última ceia. Ele tinha se reunido com eles para celebrar a Páscoa, né? E nesse momento ele deixou três coisas, né? Primeiro, o mandamento novo, o mandamento do amor. Depois ele instituiu a Eucaristia e o sacerdócio, de maneira que ele pudesse ficar com seus discípulos depois que ele partisse para a eternidade. Em seguida, ele saiu para o Jardim das Oliveiras, né, o horto do Getsemane, onde ele sabia que ia ser preso. Em oração, ele lutou contra esse pensamento, sobretudo contra a tentação de não cumprir a sua missão. E o Espírito Santo lhe concedeu as forças necessárias para vencer. Então ele foi preso, foi levado para a casa do sumo sacerdote, onde foi reunido o sinédrio, e num julgamento iníquo, ele ainda sendo inocente, na madrugada, ele foi condenado à morte. Assim foi espancado, colocaram ele nas masmorras, passou a noite toda aí nas masmorras, mas os judeus, eles precisavam de uma confirmação desse julgamento, porque eles, como eram escravos dos romanos, os romanos, eles se arvoraram o direito da pena de morte. Então, por mais que o sumo sacerdote tivesse declarado Jesus culpado, era o governador romano quem tinha que ratificar essa sentença. Então, eles tinham que ir apresentar-se diante de Pôncio Pilatos para pedir a ele, humilhando-se, né, pedir a ele que ratificasse a sentença de morte de Jesus. Assim que essa cena que nós acabamos de ler no Evangelho é de Jesus depois de ter sido levado diante de Pôncio Pilatos. É o diálogo com Pilatos. Esse diálogo é muito importante, porque Jesus ele toca um tema fundamental para ele e para nós. Jesus vai falar sobre a natureza do seu reino e sobre a verdade. Olha que tema mais bonito e mais difícil. Mas Jesus está no pior momento da sua vida. Não é que ele esteja numa cátedra tranquilo, ou que esteja pregando no templo, ou apassivamente numa montanha com a brisa do mar, né? Ele foi espancado, não comeu nada desde a noite anterior, já vai avançado o dia, está a pressão do julgamento, né? Ele foi humilhado diante dos seus discípulos, diante da população, diante do sinédrio e agora diante do procurador romano, né? Então, a situação não está para muitas reflexões. Mas Jesus, ele já venceu a tentação de não cumprir a sua missão. Então, ele vai levar isso até as últimas consequências. Então, ele vai falar livremente diante do governador. Mas Jesus, ele estando nessa situação, e tendo sido condenado, ficado sem discípulos, tendo sido espancado, humilhado, como podemos falar que Jesus é rei? Como ele pode pretender rei? Inclusive, pior ainda, né? Como pode pensar em ser rei do universo se ele não foi reconhecido rei nem sequer pelo seu povo? Pelo menos os governantes não aceitaram o reinado de Jesus, né? É que Jesus veio transformar o conceito de reinado. Ele veio, ou melhor dizendo, ele veio explanar um conceito de reinado que nos eleva, que é aquele ao qual nós estamos destinados, o reino dos céus. Mas esse reino dos céus já entrou
na terra e se manifesta através de Jesus, né? Como é esse reinado? Bom, no capítulo 13 de São João, quando João narra a última ceia, né, Jesus se levanta e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Ninguém, nenhum mestre faz isso, muito menos um rei. Como você se coloca a lavar os pés dos seus discípulos? É porque Jesus veio trazer o conceito de reinado como serviço. Aquele que reina é aquele que serve. Se você quer reinar com Cristo, se você quer compreender o reino dos céus, você tem que servir aos irmãos, você tem que servir ao próximo. Em Marcos 10, no capítulo 10, versículos 41 a 45, né, quando os discípulos têm a pretensão de sentar-se à sua direita, à sua esquerda, e estão discutindo sobre quem é o maior, né, Jesus fala para eles, né, olha, aquele que quiser ser o maior, seja o menor e seja o servidor de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, o reinado de Jesus é um reinado de serviço. É a vivência da virtude rainha, da caridade, vivida até o extremo. E aí, depois, Jesus vai dar testemunho com a própria vida de que tipo de serviço servir, até que ponto? Até o ponto de dar a vida pelos amigos. Aquele que ama dá a vida pelos amigos. Então, o reinado de Cristo é dar a vida, porque dando a vida nos resgata. Aqui temos, né, a cruz, Jesus morrendo na cruz. Esse é o seu trono. É a cruz, o trono de redenção. Essa é a sua coroa, a coroa de espinhos, que demonstra até que ponto Jesus está disposto a se entregar por nós, a nos servir, inclusive dando a sua própria vida. Agora vamos responder às perguntas. Se o reino de Jesus não é deste mundo, de onde é? Qual é a sua natureza? É de natureza espiritual e sobrenatural. O reino dos céus é a própria presença de Deus. Deus é o reino. O reino dos céus é onde nós vamos entrar na eternidade. Só que Jesus ele quis trazer esse reino para dentro do tempo, para que não fosse só depois da morte que nós nos pudéssemos encontrar com o reino. Então, ele reina no coração das pessoas que fazem a experiência de Cristo, que abrem o coração para que ele entre. E então, nos corações onde estiver a fé, a esperança e a caridade, aí está reinando Cristo. Segunda pergunta é: o que significa dar testemunho da verdade? Jesus disse que ele veio dar testemunho da verdade, disse isso para Pôncio Pilatos. O que significa isso? Pois a verdade, Deus é a verdade. E Jesus, em outro texto do Evangelho de São João, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, ele veio mostrar aos homens quem é a verdade. Que Deus é a resposta para todas as nossas inquietudes, para todas as nossas dúvidas. Deus é a plenitude do conhecimento. Então, tudo que nós conseguimos alcançar aqui na Terra ainda é muito limitado, porque a nossa razão e a nossa ciência é muito limitada. Mas Deus, ele transcende tudo isso. Então, quando Jesus disse que veio para dar testemunho da verdade, ele veio mostrar o Pai. Jesus é a verdadeira face do Pai. Quem me vê, vê o Pai. Ou seja, quem me vê, vê a Deus. Eu sou Deus. Eu vim revelar a verdade. E por último, por que todo aquele que é da verdade escuta a sua voz? Porque quem abrir o seu coração para a verdade vai reconhecer em Jesus
que Ele é a verdade. Todo aquele que tem um coração aberto, que é um buscador autêntico, que está querendo saber, querendo conhecer a verdade, vai descobrir que Jesus é a verdade, é a encarnação da verdade. Ele, o Filho unigênito de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, veio ao mundo. Então, as pessoas de coração aberto, de coração sincero, são aqueles que reconhecem em Jesus, o Filho de Deus. Então, reconhecem que Ele é a verdade. Então, todo aquele que é da verdade, escuta a sua voz, porque quem o reconhece quer segui-lo, quer amá-lo, porque sabe que é assim que vai encontrar a verdade plena. Que Deus lhes abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.